Olá para todos e vamos a mais um estudo. 3 pecados na Bíblia que não têm perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado voluntário e apostasia. E vamos ver por quê. O povo de Israel que saíram do Egito foram tidos como apóstatas e morreram prostrados no deserto. Eles viram o poder de Deus no Egito e no deserto e rejeitaram a verdade. Depois de conhecê-la, abandonaram a fé. O escritor de Hebreus disse aos judeus cristãos que se eles deixassem o cristianismo e voltassem ao judaísmo, eles seriam apóstatas e não restariam mais sacrifícios pelos pecados. Apostasia é o abandono da fé verdadeira, é o abandono da verdade. É rejeitar a verdade e voltar atrás. O escritor de Hebreus disse em Hebreus capítulo 10, verso 26, ele disse assim, veja aí, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, veja, depois de conhecer a verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Devemos deixar claro uma coisa: não existe nenhum pecado específico que seja considerado sem perdão. E nem significa que o desviado não tem perdão. E nem mesmo que pecado voluntário não tenha perdão se a pessoa se arrepender. Em Lucas capítulo 15, cita 3 parábolas que fala dos desviados, do filho pródigo, das dracmas perdidas e das 100 ovelhas. Não haveria mais sacrifícios de animais pelos pecados se eles voltassem à lei mosaica depois de se converterem ao cristianismo. Não havia mais sacrifício de animais na nova aliança. Se voltassem à lei, os sacrifícios de animais não seriam válidos. O livro de Hebreus foi escrito para judeus que se converteram ao cristianismo e que estavam sendo pressionados a abandonarem a fé cristã e voltarem ao judaísmo. Por isso o escritor os advertiu acerca do perigo da apostasia, que é voltar atrás. Por isso ele disse que se voltassem ao judaísmo, não restaria mais sacrifícios pelos pecados, mas sim a condenação eterna. Vamos ver por quê. No Velho Testamento, era sacrificado um animal para a expiação pelo pecado, mas o animal apontava para Cristo. Mas era um sacrifício provisório até que Jesus viesse e morresse em substituição ao homem. O animal era substituto do homem até que Cristo morresse e cumprisse o plano da redenção. O sangue de animal não removia pecado, apenas cobria. Então, quando Cristo morreu, foi anulado o sacrifício de animais pelos pecados. Por isso, se eles voltassem ao judaísmo, o sacrifício de animal não teria nenhum valor, porque o sacrifício perfeito e único para sempre já tinha sido feito, que era o sacrifício de Cristo na cruz. O judaísmo não acreditava que este Cristo que morreu era o Messias enviado. Por isso, voltar ao judaísmo era negar o sacrifício de Cristo na cruz e assinar a sentença de condenado. Negar o sacrifício de Cristo é negar a salvação. E isso se aplica a hoje também. Pois a salvação é pelo sacrifício de Cristo em todos os tempos. Nunca foi pelo sacrifício de animal. O judaísmo não reconhecia isso. Por isso, se eles deixassem o cristianismo voltando ao judaísmo, estariam condenados. A apostasia se aplica também em nossos dias. Abandonar a fé, voltando ao pecado e negar aquilo que ele aprendeu, é a apostasia. Pecar de forma deliberada e consciente pode levar ao afastamento definitivo do Espírito Santo na vida da pessoa
e levando ao pecado para a morte, num caminho sem volta. O Espírito Santo não insiste para sempre em levar uma pessoa ao arrependimento. Existe um tempo limite. Veja que na geração do dilúvio o tempo foi 120 anos. Deus disse: meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Seus anos serão 120. 120 foi o tempo para eles se arrependerem. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, por que não tem perdão? Em Mateus 12, versos 22 ao 32, onde Jesus expulsou o demônio de um homem, e os fariseus disseram que Jesus expulsou pelo poder de Beelzebu, ou seja, atribuíram uma obra de Deus ao diabo. Essa blasfêmia foi contra o Espírito Santo. Blasfêmia a ponto de não ter perdão não é xingar, não é falar mal. Na verdade, todo pecado ofende o Espírito Santo, todo. Neste caso aqui, é a rejeição contínua e deliberada contra as obras de Deus e de forma consciente e abusiva, como foi no caso dos fariseus. Os fariseus rejeitaram a Cristo de forma contínua. Os fariseus viram Cristo operar, fazer milagres. Veja que Jesus ressuscitava mortos, curava cego, mudo, leproso. Então é rejeitar quando se tem todas as evidências que aquilo é de Deus, como foi no caso de Cristo. Não existe um pecado específico que seja considerado sem perdão. O caso dos fariseus é um caso isolado, onde hoje não é tão fácil de acontecer, pois não existe sinais semelhantes ao que Cristo fazia. Se alguém conhecia alguém que faz os sinais que Cristo fazia, me mostre quem é, porque eu não conheço. Ressuscitar mortos, fazer cego enxergar, mudo falar, aleijado andar, se alguém conhecer, me mostre, me diga aí quem é que eu vou procurar ele. Os fariseus conheciam Jesus desde o seu nascimento. Viram ele curar cego, mudo, aleijado, acamado. Jesus ressuscitou a Lázaro e os judeus queriam matá-lo. Veja bem, só Deus pode devolver a vida a uma pessoa, como no caso de Lázaro. Só Deus pode devolver a vida. O fôlego de vida volta a Deus que o deu, só Ele pode dar novamente. E mesmo assim, eles queriam matar Jesus. No caso dos fariseus, foi rejeição contínua das obras de Cristo. Jesus conhecia o coração deles e sabia que nunca iriam se arrepender. Nós não podemos julgar alguém como condenado só porque ele é incrédulo hoje, mas amanhã ele pode se converter. O Espírito Santo é quem convence do pecado. João 16, verso 8. Afastar o Espírito Santo de si é afastar o único que pode convencer do pecado, o único que pode levar a pessoa ao arrependimento. O Espírito Santo tem a função de levar o homem ao arrependimento. Rejeitar o sacrifício de Cristo por falta de conhecimento, o Espírito Santo pode ainda tentar levar essa pessoa ao conhecimento da verdade. Mas um que conheceu e nega, aí é outra coisa. A blasfêmia contra o Espírito Santo é algo feito de forma consciente e abusivo. É algo feito de forma contínua por alguém que conhece a verdade, mas sem nunca se arrepender. Por isso é que Jesus disse que nunca terá perdão, porque nunca irá se arrepender, porque o Espírito Santo se afastou da pessoa. Não existe nenhum pecado que Deus não perdoe. Se você pensa ter blasfemado contra o Espírito Santo, você está enganado, porque quem comete esse pecado nem reconhece que pecou. É isso aí, então obrigado a todos. Se gostou, dá um joinha, se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.